está prestes a ruir. Meu Deus. Mulheres com vidas fúteis, cujas casas estão prestes a ruir. É tempo de voltar e fortalecer os muros. Meu Deus. É tempo de fortalecer intramuros. É tempo de voltar a orar. É tempo de voltar a jejuar. É tempo de voltar a consagrar essa casa, esse casamento, essa pureza que você jovem não consegue manter. A psicologia e a pedagogia têm dividido as gerações a contar a partir do final da Segunda Guerra Mundial, tendo como critério o impacto que a tecnologia tem exercido nas gerações. Logo após a guerra, a geração que foi chamada a explosão de natalidade que teve, a geração que nasceu de 45 até 64, o baby boom, aquela explosão de bebês que nasceram pós-guerra. Óbvio, a natalidade caiu na guerra. Foi uma geração que começou a ter contato só com a televisão. Depois veio a geração X, que nasceu de 64 a 84. Depois veio a geração Y, que nasceu aquela 99. Geração Baby Boom, geração X, geração Y. Agora temos a geração Alfa, que nasceu de 2010 para cá. Que a outra. Deuteronômio 6 diz: se é dever de uma geração anunciar a outra os feitos do Senhor. É dever seu fortalecer a fé dos seus filhos. No Brasil, que é considerado o país de terceiro mundo, 64% das crianças de 0 a 12 já têm um smartphone na mão. As maiores empresas de pornografia, junto com a Netflix, há 2 anos atrás, fizeram um estudo de cardápio pornográfico para atender só o Brasil. Eu atendo adolescentes, trabalho como adolescentes. A coisa mais rara é você achar um adolescente de 11 anos que ainda não foi manchado pela pornografia. E eu pergunto: filho, filha, seus pais sabem? Não, tia. Às vezes eu pego meninos de 17, jovens, que já estão há década na pornografia. A geração X conheceu a Playboy. A geração agora está conhecendo o sadomasoquismo, as inversões. E o cardápio das maiores empresas pornográficas é que no Brasil há um espírito de perversão diferenciado. Há um espírito há um vício oculto que tomou conta da igreja. A cantora Billie Eilish, há alguns anos, deu uma entrevista que chocou o mundo. Quantos já assistiram essa entrevista? Pois vocês podem procurar. Ela ganhou 7 vezes o Grammy. O prêmio mais importante da música. Anos e anos em primeiro lugar nas paradas musicais do mundo. E ela disse numa entrevista que ela foi devastada pela pornografia. Ela diz: eu já usei praticamente todos os tipos de drogas, mas nada me devastou tanto como a pornografia. Ela disse: eu tive contato com 11 anos de idade. Ela diz: eu não sou mais quem eu gostaria de ser, porque ninguém entra e sai o mesmo. Uma imagem pornográfica leva 20 anos
para sair do comando cerebral principal. Isso significa que o seu nível de endorfina, dopamina, quando você está naquela tela, ele não só gera através do olho o prazer que você imagina estar recebendo, mas ele está criando comportamentos que vão transformar de uma vez por todas o seu caráter. Há 8 anos atrás, a Comunhão fez uma entrevista, uma pesquisa que lançou na própria revista, de que dentro da igreja, 60% dos homens já se assumiam consumidores da pornografia. Ontem eu dizia, Deus, se no Brasil nós somos só Assembleia de Deus pentecostais, quase 50 milhões, então a matemática da pornografia não fecha, os nossos homens estão e mulheres. O feminismo trouxe algo consigo que foi a revolução sexual, nunca foi sobre voto, nunca foi sobre direito político. Eu fico olhando as pessoas que não sabem nada de história, não sabem nada, mas elas consomem toda a falsa notícia que atrai. Eu fico vendo mulheres que eu paro e fico chocada, dizendo que foi as mulheres que conquistaram o direito das mulheres. É de um analfabetismo histórico sem precedente, nunca foi. O país mais feminista foi o país mais atrasado na conquista, que foi a França, dos direitos para as mulheres. Veja, há uma brecha nos muros do povo de Deus. E às vezes ela é silenciosa. E uma das coisas que essas empresas, junto com a Netflix, na sua pesquisa fizeram, porque para ter acesso aos assinantes dos canais pagos, eles fizeram contato em cada país com as empresas mais relevantes. E para curiosidade, 70% dos consumidores eram casados, adultos. Criou-se uma cultura tão egoísta no leito do casamento, que o diabo tenta os jovens da igreja na imoralidade, até o último fio do cabelo. O dia que casa, o sexo não é mais imprescindível. Para o homem, para a mulher hoje, é confortável. Ele não precisa se submeter ao trabalho, ao cansaço. Eu tenho um cardápio na minha mão. Você não tem noção o tipo de demônio que você está atraindo para a sua vida, para a sua casa, para a sua descendência. Todos os casos que eu lido quando eu vou tentar acionar os pais tiveram as mesmas brechas pelas quais os filhos estão entrando. Lá, um dia no Egito, Abraão mentiu que Sara era sua irmã. Anos se passaram. Isaac, a promessa veio, cresceu, casou, Gladys. E agora está com Rebeca no Egito, dizendo: Rebeca também é minha irmã. Eu estou sentindo um temor de Deus. Você acha que não é só uma reação que os nossos jovens... Eu fiz uma pesquisa, numa mesma semana eu atendi 28 adolescentes, de 10 a 16. Apenas de 12, apenas, ainda não tinha tido contato com a pornografia. Dentro da igreja. Mães que me ouvem, se você não começar a mudar a sua estratégia de guerra, o diabo não tem problema em não ser visto, ele prefere. Às vezes você está preocupada com o emprego do seu marido, mas o diabo está preocupada com a alma dele. A maioria das mulheres não sabem
que os seus maridos estão envolvidos na pornografia. Porque o pecado da igreja é um pecado à semelhança à natureza do pecado do crente. É a natureza do pecado de Acã. Acã foi para Jericó na grande batalha. Ele desejou uma capa babilônica. Ele falou: uau! É massa! Que linda! Ai, eu queria uma capa dessa. Olha essa cunha de ouro! Meu Deus! Que desperdício largar isso aqui numa cidade destruída. Vou levar. Só que dentro dos muros do povo de Deus havia um comando. Aqui não vale capa babilônica. Alcunhas de ouro de Jericó é anátema, aqui dentro é maldição. Sabe por que o Espírito Santo não desce mais? Porque nós simulamos uma falsa adoração. Rabachora marrácia. Deus disse para Isaías: Isaías, diga para esse povo que eu estou vomitando o culto deles. Eles enchem a boca para falar de mim, para falar da minha lei. Mas o coração já foi tem tempo, Isaías. Não vai rolar. Sem santidade, o Espírito Santo não vai se submeter aos nossos cultos. Sem santidade você vai ficar rodando e não vai sair desse ciclo pecaminoso. Se quiser viver o que Deus tem, vai ter que romper. Nós estamos vivendo um tempo tão esquisito, o mundo está ficando... Eu vi uma entrevista do Elon Musk falando sobre a nave espacial que ele construiu, que foram vários pousos sem sucesso, até que em 2021 a Starship conseguiu fazer um pouso, e a partir de então ela suporta carregar 250 toneladas, o que hoje uma nave não consegue nem 1%. Ela consegue levar 100 pessoas ao espaço. E por fim ele disse: há um consenso de que o mundo vai acabar. Isso é um consenso. Qualquer cientista sabe que a Terra está morrendo. Eles só erraram no começo. Disseram que começou com o Big Bang, mas vai terminar com o Big Bang. Apóstolo Pedro disse que um dia a estrutura do universo será abalada e os elementos ardendo em fogo cairão. O texto diz que essa terra aguarda o dia em que ela será consumida pelo fogo. Há um tempo e um dia determinado, e o diabo quer que você continue no pecado nessa vida superficial. Sabe por quê? Porque não vai dar tempo. Eu vi um filme, não sei se alguém aqui já viu, Não Olhe para Cima. Alguém já viu? Alguns já viram. E eu gosto de ver as coisas. Minha filha fala: mãe do céu, crente vendo as coisas, só Jesus na causa. Porque o crente não consegue ver mais nada sem deixar o Espírito Santo falar com ele, sim ou não? Eu assisto O Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia. Minha filha fala: mãe, tá bom, agora a senhora fica, mãe, não fala mais, tá? Já estão querendo assistir só, porque eu sou encantada. Tolkien, autor do Senhor dos Anéis, C.S. Lewis foram grandes amigos. Tolkien foi o maior incentivador de Lewis, Lewis foi o maior incentivador de Tolkien. Era a época da Segunda Guerra, cristãos sendo perseguidos. Mentes que o mundo não produz mais. A forma que se encontrou de levantar o cristianismo no meio da arte, no meio da literatura,
escreveu-se Crônicas de Nárnia, Tolkien, que era uma mente a ser estudada, disse para Lewis: Lewis, está na cara que o leão é Jesus, meu filho. Está na cara. Então ele escreveu O Senhor dos Anéis, que você olha, você vê magia, você vê aqueles animais, os orcs. É Bíblia pura. Mas por que você só vê magia? Porque o mundo espiritual é aquilo. Se você reparar, os orcs só andam nos tubos escuros, porque o diabo só tem legalidade na sua vida nas trevas. Sméagol, my precious. Sméagol é uma figura. Vou dar só o spoiler, tá? Os crentes vão querer sair daqui depois e ver o fio. Mas veja, Sméagol é a figura perfeita que Tolkien conseguiu descrever de alguém dominado pelo desejo do pecado. Havia o anel. O anel era símbolo do poder. O anel exercia uma atração fora do comum. Não era qualquer pessoa que poderia portar o anel. Quando Sméagol encontra o anel, para possuir o anel, ele mata seu melhor amigo. Dali para lá ele foi se tornando, porque ouve o que eu estou te falando, no mundo espiritual, o diabo e o céu te vê como Sméagol. O Senhor dos Anéis é uma visão aberta do mundo espiritual, das guerras. É só você ver Apocalipse e comparar com as visões. Irmã Renata, os bichos é feio demais. Eu falei, irmã, olha o bicho que João está escrevendo. Você acha que Deus não tem ficção, irmã? Sméagol vive todos os filmes, as séries, não é série, são 3, né? São 3 ou 4, considerando com o bolseiro, eu acho que são 4, né? Veja, do início ao fim, ele é possuído pela vontade de ser bom. Havia algo de puro em Sméagol que foi perdido porque o anel o possuiu. Ele viveu uma crise de identidade durante todos os filmes. No final, a coisa mais dolorosa, porque quando você começa a ver as coisas com os olhos de Deus, você vai ter discernimento. Ele luta para ficar com o anel até a morte. Ele se torna a exata medida da feiura do pecado. Frodo, anãozinho, um improvável. É elegido para carregar o anel. Frodo sabia que havia uma guerra, porque o anel também mexia com a sua estrutura. Diferente de Sméagol, que foi apoderado pelo anel, Frodo viveu a influência do anel até conseguir destruí-lo no lago de fogo. O justo não vive o poder do anel, mas ele sofre a influência do pecado. Nós já fomos libertos do poder dominador do pecado, mas ainda sofremos as influências. Só o justo consegue transitar até o final, até o grande dia. Eu estou aqui para dizer para você que enquanto Frodo, que era aquele anão levando o anel, que era o símbolo do pecado, que precisava ser destruído, porque o olho se alimentava do poder do anel, é Satanás que se alimenta do pecado da humanidade. Sam é o amigo que não pode carregar o anel.
Quem lembra do Sam? Eu amo a figura do Sam. Sam é o Espírito Santo. É a figura de alguém que não pode carregar por você, mas vai te ajudar a levá-la até o final. O Espírito Santo não vai vencer por você, dizer por você não, mas ele vai te ajudar nessa batalha. Frodo foi até o fim. Sam foi até o fim com Frodo. Deixa eu te dizer, escolha andar com pessoas que favoreçam a sua vida de santidade. O diabo continua dizendo a mesma coisa que fez Eva cair. Não é assim. Pode viver, pode experienciar. É muito rigor de Deus. Afinal, você não pode comer o que vai te tornar conhecedor de todas as coisas. Mas Eva, imagina a voz da consciência. Você tem tudo. Só há uma única coisa que ele te pede. Você vê maldade nisso? Satanás tirou os olhos de Eva de toda a bondade de Deus, de toda a justiça, de toda a graça, e colocou na única coisa que ela não poderia olhar. Deus está dizendo para pessoas aqui: você está tocando na única coisa que você não poderia tocar. Você está vivendo uma vida aí aonde você não poderia estar. A primeira coisa quando o muro caiu, que Satanás, simbolizando Nabucodonosor, levou, foi os jovens. Nabucodonosor deu uma ordem: traga-me os jovens. Os escritos paralelos diz que era a estratégia de Nabucodonosor, trazer adolescentes e jovens. O palácio e todas as moradias ao redor eram compostas de jovens de nações que eram trazidos. E como está registrado no livro de Daniel, Daniel vai na primeira leva com seus 3 amigos. Na segunda leva, porque o cerco que lemos acontece em 605 a.C. Em 597 tem o segundo, onde o profeta Ezequiel vai ser levado. E na terceira incursão dos babilônicos, que é em 586, Jerusalém é devastada, o templo é destruído, tudo cai abaixo. As grávidas são fendidas ao meio, os velhos são mortos sem qualquer reverência. Porque o diabo não chega de uma vez só. Primeiro você anda pelas igrejas e eu pergunto: cadê os jovens? Quantos são jovens? Levanta aqui essa manhã, deixa eu te ver. Você que é jovem, solteiro, jovem. Casados não, só os solteiros. Você é jovem? Jovem casado ou jovem solteiro? Casado? Os jovens solteiros, amém, pode sentar. Deixa eu dizer para você, o espírito profético do tempo do fim se assemelha ao cerco de Jerusalém. A palavra que você mais vai ouvir em Jeremias é Babilônia. A palavra que você vai mais ouvir quando está desenhando o final do tempo, o apóstolo João, é o espírito de Babilônia. Renato, o que a Bíblia quer dizer com isso? Babilônia, Gladys, subsiste desde sempre, cercando o povo de Deus. Olha, Renata, onde nasce Babilônia? Quem sabe aonde nasce Babilônia? Babilônia nasce pós-dilúvio, porque dentro da arca, o coração daquela geração perversa pré-diluviana, é carregado dentro do coração de Cã. No céu tinha Satanás. Deus permitiu que ele entrasse no Éden. E na arca tinha Cã, cujo coração já estava sendo forjado. Tão logo ele sai, ele vai desonrar o pai.
Cã vai ter um filho com o nome de Cush. Cush vai gerar Nimrod. Nimrod, o perseguidor dos descendentes de Sem. Dizem que não era totalmente humano. Deus destruiu a terra porque, Gênesis 6, muitos dos teólogos creem de que quando Judas está dizendo que os anjos caíram, abandonaram o lugar do seu principado, abandonaram o local da origem da sua habitação e caíram, por isso foram reservados, eram os Nefilins. Anjos que pelo nível da perversidade na terra, caíram com as filhas dos homens. Por isso Gênesis diz que os filhos de Deus entraram as filhas dos homens. Enoque no seu livro vai dizer que eles estão presos nas mais densas cadeias. O que eu quero dizer com isso hoje, resumindo? Há um espírito que não aceitou o juízo de Deus através do dilúvio. Ele vive em Nimrod. Nimrod, quando se rebela, inaugura Babel. Babel é confusão espiritual. Babel é apagão por natureza. Babel é a mãe das idolatrias da terra. Babel é o centro das luxúrias. Babel vai acompanhar o povo de Deus durante toda a parte da Escritura. E quando João está olhando para o fim, você vai me dizer, Renata, mas não tem Babilônia mais hoje. Mas o espírito de Nimrod que criou Babilônia vive. Assim como o espírito de Jezabel, manipulador dentro da igreja. Onde eu vou chegar, eu estou concluindo. Irmãos, eu estou sentindo o Espírito Santo contendendo de uma maneira como alguns. Um chamado tão desesperado do Espírito para que você volte. Volte não é para a igreja, volte para a santidade. Posso sentir. O espírito do fim é o mesmo espírito imperialista que cercou Jerusalém e que cerca a igreja de Deus hoje. João disse, caiu Babilônia, a grande prostituta, que embebedou as nações com o vinho da sua fornicação. Ela que se embriagava com o sangue dos santos. Há um espírito global, anti-Deus. É o espírito do anticristo que atua desde lá, para perseguir os descendentes de Sem. Sem é o filho de Adão, cuja descendência vai gerar Cristo. É de onde saem os patriarcas. É onde nasce Israel. Os filhos de Cã, amaldiçoados, até hoje perseguem os descendentes de Sem. Eu queria que você nesta manhã fechasse os seus olhos, sentados como você está. Eu gosto muito de me inteirar porque trato muito de adolescentes e jovens e constantemente estou tendo que lidar. Com situações inusitadas. Primeira da carta de João, no capítulo 2, verso 15. Vai dizer, não ameis o mundo. Não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que vige no mundo? Concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, isso não provém de Deus.
Eu acompanhei uma menina, ela tem 14 anos, e há 2 anos ela luta com o desejo que ela não consegue romper de se cortar. E depois de vários atendimentos, toda vez que a gente vai orar, que o demônio se manifestava, havia uma resistência. E o demônio sempre dizia que ela era dele de uma maneira com muita autoridade. E orando e pedindo a Deus, Deus, essa menina já está há mais de 1 ano em atendimento. E eu fui investigando a vida, e não, isso não. E muitos adolescentes hoje se cortam em áreas, né, incomuns, para que as pessoas não vejam, não é mais tão comum. Você vê mutilação em braço, já não é tão comum mais. Virilhas, parte de barriga, costas, a parte da nuca. E eu fui ver que, depois de muito tempo, o Espírito Santo me disse: a fé vem pelo ouvir. Há um poder no que se ouve. O ouvido. Olha para você ver, a Bíblia diz que tudo que você deve guardar, guarda o coração. Ok. Emoções, decisão. Mas a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Pelo olho, de regra, você traz o mal. A concupiscência se manifesta pelo olho. Concupiscência dos olhos traz concupiscência da carne. 80% dos estímulos que você recebe vem pela visão. Isso é tão comum que pessoas que trabalham exercendo outros sentidos, às vezes têm que fechar o olho. Provadores de vinho, é muito comum dizerem que às vezes tem que fechar o olho para tentar concentrar no outro sentido. Porque a visão, ela é imperiosa. A visão é o caminho, o sentido mais usado. 80% de todas as informações que você tem chegam pelo olho. Agora, o ouvir na palavra, ele é geracional. Eu disse, o que você ouve? E entre tantas as coisas, nós descobrimos uma cantora em específico. E na hora lá do aconselhamento, ela disse en passant, e eu estava dormindo, o Espírito Santo disse, vai lá e olha isso. Quando eu fui olhar, essa cantora, eu esqueci o nome dela agora, depois eu posso passar. Ela disse que ela ficou 30 dias fechada em um quarto. Ela raspou a cabeça sem comer. Não podia acender a luz, porque tinha uma promessa. Até que a entidade desceu, assumiu o controle e deu esse álbum para ela, que ficou nas paradas musicais durante, é inédito, 7 anos consecutivos. O Espírito Santo me disse, o que esteve nela está em todos eles. O que visitou ela, o demônio que estava nela está visitando os outros. Eu disse, Deus, por que os sintomas são tantos? Deus disse, porque eles estão se alimentando da mesma coisa. Eu pegava alunos no 8º período. E quando eu ia conversar, eu falava, como pode? Sem perspectiva. Sem qualquer nível de construção para o futuro. Abatidos, frustrados, sem qualquer espírito de conquista, porque o diabo abateu essa geração. Há pouco tempo, num podcast, o filho do fundador do satanismo nos Estados Unidos, o genro, esteve no Brasil, participou de um podcast, no qual ele dizia, a música é o grande trunfo da modernidade. Não há nada tão devastador para o jovem como as músicas que eles estão ouvindo. Chegou agora a virada. O Spotify mandou as retrospectivas. E os adolescentes, nos topo da lista. Músicas
de cantores mundanos, aliançados com Satanás, experienciando os mesmos desejos de morte, o mesmo vazio, perversão sexual, distorção da identidade. Cuidado, pais, eu fecho aqui. Quando Jesus está descendo do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, encontra o contexto do vale. Os demais discípulos estavam desesperados e numa enorme discussão. Jesus pergunta: o que está acontecendo? O pai nem deixa ninguém responder, se lança e diz: Senhor, eu trouxe o meu filho endemoniado e os seus discípulos não puderam fazer? Jesus se chega para o pai e pergunta. Irmão, nenhuma pergunta de Jesus é aleatória. Olha a pergunta de Jesus: há quanto tempo sucede esse comportamento? Há quanto tempo esse menino é aterrorizado? O pai diz: desde a infância. Para o judeu, a expressão original ali é de 4 a 6 anos. Há quanto tempo havia um desejo de morte que corria na veia daquele menino? Ele era um jovem. Ele não teve infância. Ele não teve adolescência. E estava perdendo a juventude na possessão. O diabo, se aquele menino estivesse aqui hoje, certamente o laudo dos psiquiatras seriam de todos os transtornos possíveis. Transtorno de A, de B, de C, de autoridade, disso, daquilo. Epilepsia. Mas Jesus, quando olha para o pai, pergunta: há quanto tempo? Depois Jesus se vira para os seus discípulos e pergunta: até quando, igreja? Até quando vocês vão suportar isso? Ó, geração incrédula. Irmão, eu estou chocada. Tem hora que eu falo: Deus, não deixa eu ver o que eu estou vendo. Eu trato de pais, de meninos que eu tenho dó dos pais. Os pais não sabem discernir a mão direita da esquerda. Os pais não sabem as guerras que os filhos estão travando, que vão marcá-los para sempre. Os pais também estão cegos. Não traz uma dificuldade para vir para a igreja. Pais empurrando os filhos para a universidade. Irmã Renata, ele tem que estudar. Estamos empurrando para a boca do leão. Eu, anos, circulei no ambiente universitário. Os crentes despreparados. Como nós pais temos falhado. Nossos filhos na primeira aula estão arremessados, o coração já se apaixonou completamente pelas teorias desse mundo. A fé morre no primeiro semestre. Esfriam, criam conexões mundanas. Jesus disse: ó, geração incrédula. Mas quando Jesus chama o demônio, ele chama pelo nome. Ele diz: espírito de surdez e mudez. Espírito de surdo e mudo. Aí você vai me dizer: Renata, mas o menino não queria se matar. O problema dele não é que ele se feria. Não era a tentativa de suicídio. Não era o martírio de se cortar. Porque não é novo, o diabo não é novo. Espírito de surdez, eu te ordeno.
debaixo da voz de Jesus, a Bíblia diz que o diabo resistiu. Jogou o menino, arremessou no chão como morto. A expressão com violência o menino foi arremessado. E o Espírito Santo me disse: filha, o Espírito sobre essa geração não é outro, senão o de surdo e mudo. Você fala, a igreja prega, mas não conseguem ouvir. Eles não conseguem falar sobre o que sentem. Estão emudecidos nas suas crises. O diabo não deixa ouvir, o diabo não deixa falar. Participei de uma situação por coincidência, de uma jovem de 22 anos que tirou a vida. E uma coisa que eu achei estranho quando você está acompanhando alguém que você não conhece, é que os familiares estavam chocados. Havia muitas pessoas naquele velório. E havia uma fala comum. Enquanto eu esperava, a pessoa que eu conheci estava assim. Ouvi pessoas falando. E a coisa mais que a pessoa que estava conversando com a mãe, com a tia, diziam: ela era tão incrivelmente alegre. Ela era contagiante. Como que nós nunca percebemos? Como que nós nunca percebemos? E aí, pela conversa, ela concluiu, a mãe: eu só sei os dilemas que a minha filha vivia na alma, porque ela deixou uma carta. Se não, mesmo morta, eu ia dizer que alguém a envenenou. Irmãos jovens, nós estamos encurralados. Só há um jeito de sobreviver: é clamando pelo fogo do alto, é clamando pelo sangue de Jesus, é voltando à posição de santidade. O avivamento virá. Há uma promessa. A promessa de Joel 2:28 só se cumpriu parcialmente no Pentecoste. Há uma promessa que ainda não se cumpriu em massa, de que o avivamento vai atrair jovens. Veja, lá no Pentecoste, sobre os 120 veio sobre toda a carne presente. Depois, por imposição de mão dos apóstolos, recebia-se o Espírito Santo. Mas Deus disse: eu vou visitar servos e servas. Em 1906, quando veio sobre a Rua Azusa, o mentor, aquele que foi à frente do avivamento, era um descendente de escravo. Numa época do maior apartheid, onde não havia, negros e brancos não frequentavam o mesmo ambiente. Seymour, um descendente de escravo, assistiu todo o curso de teologia do lado de fora na janelinha, porque não podia entrar para ter contato com o branco. Mas quando lá no galpão da Rua Azusa, o Espírito Santo tomou Seymour. Seymour ainda era alguém tão tímido, porque vinha de uma descendência tão rejeitada, que ele pregava com caixa no rosto. Ele tinha vergonha de olhar para as pessoas. Mas quem vinha para ver o que estava acontecendo, Frank Bartman, o cronista da Rua Azusa, diz que por 3 anos e meio o céu mudou de endereço. A presença de Deus que Seymour carregava era tão grande, que ao passar, a sombra dele, como dos apóstolos, curavam. Espíritos malignos saíam só dele passar.
Você está aqui hoje é fruto do que aconteceu lá. Nunca na história um negro pastoreou um branco. Mas o Espírito Santo só mandou o avivamento quando a escravidão acabou. Havia uma promessa que viria sobre servos e servas. E ele visitou a escória da sociedade da época para dizer: o meu espírito confunde, o meu espírito une. Quando John Lake, eu contei isso sexta-feira, quando John Lake, que foi um remanescente da Rua Azusa, era um branco milionário, que viveu com Seymour, que viu tudo que Seymour fazia, que ganhou com ele o dom de cura. Ele tinha um desejo de ir para a África e colocar fim ao apartheid. Ele dizia: eu quero ver na África do Sul brancos e negros juntos. Quando ele chega lá, ele não teve acesso. Ele começou a orar porque ele era milionário. Ele vendeu tudo com R$1,25 no bolso. Ele teve que ganhar até a passagem para ir para a África. Chegou lá, ele não tinha onde ficar. Deus mandou uma senhorinha, como a viúva de Soné, e disse: quantas pessoas estão com você? Ele disse: somos em 9. Eu, minha esposa e mais 7 filhos. Ela disse: porque essa noite Deus disse: virá um homem até você. Eles são 9. Acolhe ele, porque ele vai mudar a história da África do Sul. Quando ele chegou lá, a África do Sul estava tomada pela peste bubônica. Ela assolou a África. E ele não conseguia um meio de pregar. Então um dia ele teve acesso a alguém do governo. E ele disse: vamos fazer um trato. Qual trato? Nós não queremos ouvir desse Deus. Ele disse: se eu trouxer a cura para a África, dessa peste que está ceifando milhares, você deixa eu pregar para negros e brancos? Ele disse: ele vai até o hospital da... Ele disse: no primeiro dia eu vou quase morrer. No segundo dia vai parecer que eu morri. Mas no terceiro dia, o sangue de Jesus que corre nas minhas veias vai matar o vírus no meu corpo. E junto com a cura que virá no meu corpo, os africanos, sul-africanos serão curados. De fato, no terceiro dia, a África do Sul, uma nação inteira, foi curada junto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando John Lake volta para os Estados Unidos, o bairro que ele vivia, a cidade, os hospitais tiveram que fechar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos falando para jovens. Jovens, o diabo já colocou o olho em vocês. Mas eu estou aqui para dizer que há lá na Azusa, cumpriu parte de que servos e servas, um negro foi levantado para liderar o avivamento. O ano passado, não, esse ano, 2023, completa 100 anos da profecia de Seymour. Deus disse a Seymour: daqui a 100 anos eu vou visitar a terra com o maior e último avivamento. Será a maior colheita. Será, Seymour, o mais rápido, mas será o maior. Nos últimos dias, jovens terão sonhos. Deus vai visitar a juventude. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você sair daqui com temor. Em todos os avivamentos registrados na história, a igreja organizada quase não participou.
Quando a Rua Azusa pegou fogo e homens do mundo inteiro vieram pegar um pouco da chama, a igreja institucional estava morta e criticando o que estava acontecendo lá. Deus está vomitando essa igreja hipócrita. Anota o que eu estou te dizendo e comece a reparar. Os púlpitos vão se encher de ex-prostituta, ex-traficante, ex-homossexual, ex-tudo. Porque não virá do meio da igreja. Nunca foi. Porque nós estamos criando ateus dentro de casa. A igreja tem pouco a oferecer. Então Deus fez o que durante a história? Foi na margem da história. E pegou pessoas que se entregariam por inteiro sem reservas. Gente que não assume compromisso com o culto. Eu lembro que eu te conheci, uma das mulheres que foi uma das maiores satanistas desse país. Quando ela estava para morrer, ela teve uma experiência. Os maiores trabalhos, todo ano ela tinha contatos com o mundo inteiro de satanistas. E considerada uma das mais eficientes em seus trabalhos. E ela disse: Renata, o que mais me impressionou, quando ele estava à beira da morte, numa doença cujos trabalhos satanistas do mundo inteiro fizeram pela saúde dela, não houve remédio. E ela disse que quando ela estava morrendo, que a entidade que ela viu quando as trevas a cobriam, ela lembrou de uma vizinha que toda a vida tentou falar de Jesus para ela, mas aí ela dizia: o Deus dessa mulher pobre, porque ela era muito rica. Ela recebia carros, carretas, casas pelos seus trabalhos. Trabalhos que ela fazia para as grandes montadoras do carro, ela recebia milhões. Ela disse: eu não aceito um Deus pobre para viver a vida pobre, humilde que você vive. Ela nunca levou a sério. Quando ela estava morrendo, ela disse: se o Deus da fulana, ele existe, esse Jesus que eu nunca conheci, se ele é mais poderoso do que todos os cavalos que eu fui para essas entidades, se ele me tirar desse vale para qual eu estou indo agora, eu o servirei por toda a vida. Ela disse que quando ela estava naquele momento mental, nas últimas palavras, o seu respiro indo embora, o diabo disse para ela: você foi minha em vida, você será minha na morte. Você viveu para mim, agora vai morrer comigo. E ela disse: se ele existe, eu chamo por ele. Ela disse que ela viu como uma mão a estendeu e a chamou de filha. E a mão disse para vós: pode estar debaixo da planta dos seus pés, se clamar pelo meu nome. Se clamar pelo meu nome, eu venho. Essa mulher revolucionou vários lugares de onde ela passa. Sofreu muito, mas diz ela que uma das coisas que mais a entristecia é que quando ela chegava, porque Deus guiou tanto que quando ela saiu do hospital, Deus disse: você vai na porta daquela igreja. Deus guiou ela em tudo. E a coisa que ela mais ficou horrorizada é que quando ela chegava na igreja, ela via que os crentes não tinham nenhuma responsabilidade com Deus deles. Ela dizia: isso nunca poderia, seríamos fulminados pelas entidades. Ninguém respeita naquele meio alguém que leve a vida espiritual desse jeito. Ela disse: eu tive imensa dificuldade de ver o desleixo de quem serve o Deus verdadeiro. Então eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. Há um ambiente de graça. Deus contou uma história toda só para dizer:
eu quero estabelecer um concerto de novo com você. Jovem, você que ainda queima o seu coração, você que quer ser resposta para esse tempo, Deus está procurando jovens fiéis para derramar como nunca um espírito de excelência. Jovens que, como Daniel e seus amigos, pela renúncia que farão ao pecado, serão mais belos, mais inteligentes, mais proeminentes. Alcançarão lugares de honra. Jovens sarados. Daniel era eunuco. Foi levado sem culpa. Mas quando ele chegou lá, ele disse: eu sei de onde eu venho. Ainda que me colocaram em palácios, a lei que me governa é de Sião. A lei e os costumes que me regem não são de Babilônia. É por isso que o apóstolo João vai dizer: sai, sai do meio de Babilônia, povo meu, para que não sejais destruído com ela. Eu queria que jovens viessem aqui na frente, todos os jovens. Harabashore koma nabayasai. Waramandoro koma narabashuri andarabakoma nabayasai. Oramandoro harabashuri andarakoma nabayasai. Se quiser se ajoelhar, se ajoelha. Deus não precisa de vocês, nem de mim. Mas Ele conta conosco. Deus quer mudar destinos de derrota nessa manhã. Jovens que se levantarão proeminentes. Jovens que dirão à Babilônia: não adianta me dar nomes novos. Não adianta querer colocar roupa de babilônico em mim. Não adianta me inserir na língua dos caldeus e na ciência. Eu conheço o meu Pai. Eu conheço a quem eu pertenço. Eu sei para onde o futuro da humanidade caminha. Eu quero viver o novo. Eu quero fazer parte da geração que vai queimar por Deus nessa última hora. Eu quero fazer parte do avivamento. Eu quero abrir mão das mazelas que eu já não consigo, das emoções fragilizadas. Eu quero abrir mão da Netflix. Eu quero viver um outro nível com meu Deus. Deus tem segredos escondidos, inefáveis, indescritíveis. Jovens, eu vos escrevi porque vocês são fortes, porque a minha palavra habita em vós. Vós já venceste o maligno, mas só vence se permanecer na palavra. Não é na força do braço, é na força do Espírito Santo. Harabashore kandarabaiasai. Haramando komanarabashuria. Espírito Santo. Espírito Santo me diz que tem pessoas aqui também. Harabande komanabaiasai. Que não são jovens, mas que querem hoje começar um novo ciclo com Deus nas suas casas. Gente que ouviu a voz de Deus e quer dar um passo em novidade, que entenderam que erraram em muitas coisas, mas querem fazer um concerto com Deus nessa manhã, para viver o extraordinário para esse tempo. O Senhor me diz que hoje Deus trouxe pessoas aqui especificamente para dizer: eu te vi onde ninguém mais te vê. Eu sei que você não consegue sair daí sozinho. Mulheres tomadas pela angústia, pela ansiedade, têm lutado, mas não têm conseguido romper.
O Senhor quer te curar nesta manhã. Nós não carregaremos as doenças do Egito. Há uma promessa sobre você. O Senhor quer te curar nessa manhã. Jovens, comece a falar com o seu Deus. Ele tem um futuro prodigioso para vocês. Não negociem a presença. Não baixe a guarda, porque Satanás está em derredor, mas o Senhor tem dado o Espírito Santo sem medida àqueles que buscarem. A minha vontade é me ajoelhar, é de chorar pelas nossas casas, porque nós estamos todos cegos. Nós ainda estamos caminhando em escuridão, sem discernimento. O povo de Deus se perde por falta de conhecimento. Deus quer visitar casas aonde a alegria já se foi. Jovens, Deus quer tratar com áreas da vida com as quais vocês nunca expressaram para ninguém, medos que nunca foram pronunciados com os lábios. Deus está aqui para dizer que é uma manhã de cura. Deus está curando áreas da vida de pessoas aqui nesta manhã. Há pus para ser expelido nessa manhã. O Espírito Santo está reformando o templo para soprar a sua presença. Espírito Santo, nesta manhã eu consagro essa juventude ao Senhor. Não foram com muitos que o Senhor virou esse mundo de cabeça para baixo. Não foi com muitos que o Senhor pôde contar na história. Mas foram com poucos que se integraram, que se entregaram inteiramente. Não é com números, porque nunca foi sobre isso, mas é sobre os fiéis. Eu peço que haja um renovo sobre essa juventude hoje. Pai, que muros sejam erguidos e Satanás não consiga mais acesso ao pecado na vida deles. Pai, que portas que foram abertas, que nunca deveriam ser, sejam fechadas nesta manhã. Pai, guerreia por eles hoje. Pai, vai visitando geografias que representam pessoas que estão aqui. Pai, vai mudando histórias. Vai refazendo o altar de santidade, onde um dia queimou fogo genuíno, mas hoje é profano. Há um crescimento travado. Só a santidade terá resposta nesse tempo. Deus está dizendo: venha antes que eu te exponha. Muitos serão expostos nessa última hora. O diabo já planejou como ele vai te expor. E Deus está dizendo: vem hoje. Vem hoje dizendo como Davi: foi eu, foi eu, foi eu, foi eu. É a minha casa que é problemática. É a minha menininha que está endemoniada. É comigo o fluxo desse sangue que roubou minha alegria, que roubou meu ânimo. Esta é a manhã de réus confessos. Esta é uma manhã de réus confessos que vão atrair o céu. O Aramahai de Candarabaia sou. O Iamandere Bachuriande Comanabaia sai. Espírito de vida, sopra, sopra
Levanta homens e mulheres, jovens, comprometidos com a santidade, para quem o Senhor vai poder contar, para levantar e fazer a diferença nesta última hora. Há nomes que já estão na lista, Rabai Komanabaiasai, para esta última hora. Uiamahai de Komanabaiasuri andarai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito da verdade, Espírito da verdade, Espírito de imoralidade, nós te expulsamos em nome de Jesus. Espírito de perversão sexual, espírito de endividamento, espírito de depressão, espírito de ansiedade, espírito de mundanismo no meio da igreja, nós te repreendemos em nome de Jesus. Levanta jovens nazireus, poderosos na Escritura, cheios do poder de Deus, que vão anunciar com verdade a tua volta. Santifica, 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 santifica. Senhor, vai passando do teu sangue, sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Lava de novo aonde foi manchado. O Senhor está começando história nova na vida de muitos nesta manhã. Satanás achou que ia encerrar o ciclo da sua história, mas hoje, pelo poder do sangue de Jesus, histórias serão reescritas. Haverá recomeços para aqueles que confessarem e abandonarem os seus pecados. Traz consciência nesta manhã, consciência de pecado e arrependimento sincero. Eu entrego esses jovens, Pai. Aqui há profetas, aqui há evangelistas, aqui há pastores, aqui há pastoras. Ah, Deus, aqui há pessoas chamadas. Não deixa o diabo convencê-los do contrário. Senhor, eu consagro essa geração. Nós prometemos que seremos retaguarda dessa geração. Eles irão mais longe do que nós. Eles serão mais fiéis do que nós. Eles chamarão mais do que nós. Serão mais usados do que nós. Eu profetizo sobre essas vidas. Eu profetizo. Tantos quanto com o coração sincero se derramarem na presença, sem se importar com os demais, é o futuro da sua alma. É o futuro da sua alma. Vai ter de Deus resposta neste tempo. As pessoas vão olhar para você e não saberão dizer o que foi que mudou e como mudou, porque algo novo está sendo gerado nesta manhã. O chamado é para gerar projetos grandiosos em santidade. Santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, santidade ao Senhor, sem a qual ninguém verá a sua face. Pai, nós nos consagramos a Ti nesta manhã. Eu abençoo esta casa de oração, abençoo a liderança dessa igreja, os ministérios dessa igreja. Começa a visitar cada departamento, aonde há entraves, ou as pessoas se consertarão, ou Deus vai abater nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, o Espírito Santo diz que está passando em revista nesta manhã, nos corações e nas mentes.
muitos ainda estão com o coração endurecido. O Yamandoro Hashiri de Kandarabaiaçai. Mas por este Giarabacomanai, Deus vai expor o Achô de Comanabaiaçai. Que você dê ouvido à voz de Deus nessa manhã. O Rabacho. Deus está renovando alianças nesta manhã. Você entrou, diz o Senhor, condenado. Mas os que recorreram à graça sairão absolvidos. Ninguém sabia que você estava condenado. Mas o advogado veio. O acusador sabe que o advogado veio. E a sentença foi favorável aos filhos de Deus.